E agora nós vamos receber aqui no Jornal das 10 mais um convidado, que é o senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos no Senado. Conto com a participação de Gerson Camarote aqui em Brasília, de Flávio Oliveira do Rio de Janeiro. Senador, antes de tudo, uma boa noite ao senhor. Queria agradecer a participação do senhor ao vivo no Jornal das 10 e já trazer aqui para a nossa conversa, sem dúvida alguma, pauta econômica. Falamos há pouco com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que colocou a prioridade do governo, âncora fiscal e reforma tributária. Qual o ambiente dentro do Congresso, senador, especialmente dentro do Senado, para a votação dessas duas pautas? Boa noite a vocês todos que estão, Camarote, Clava, Flávia e aos nossos ouvintes. Olha, o ambiente é de muita boa vontade. Eu tenho boa vontade, a maioria dos senadores com quem eu converso querem ajudar o Brasil, querem que aconteça a reforma tributária, querem que aconteça a aprovação de um novo marco fiscal, que dê segurança aos investidores, à economia. Todos nós queremos ver o Brasil crescer. Agora, uma coisa é essa boa vontade geral que existe. Outra coisa são as propostas concretas. Precisamos ter essas propostas para poder analisá-las. Com relação ao marco fiscal, até agora só temos boato. Eu faço aqui as minhas suposições, poderei fazê-las se vocês assim o quiserem, mas são suposições. Acredito que talvez mais uma semana a gente possa conversar concretamente sobre esse assunto e não sobre suposições. E quanto à reforma tributária, eu tenho me posicionado claramente contrário a estas duas propostas, a PEC 45 e a 110, por entender que elas são muito ruins. Mas eu tenho uma proposta para substituir. Não estamos somente criticando, estamos também propondo. Esse é o papel do parlamento, não é? Vieira falando aqui do Rio, eu gostaria inclusive de continuar nesse ponto sobre a reforma tributária. São dois projetos que foram incessantemente debatidos nos últimos anos no Brasil, PEC 45, PEC 110, uma da Câmara, uma do Senado. O próprio Bernardo Api, que é um dos idealizadores dessas propostas, de uma dessas propostas de reforma tributária, integra a equipe do Ministério da Fazenda. Eu gostaria de saber qual a sua principal crítica. Li que o senhor tem chamado a atenção para o aumento da carga tributária em serviços e no agro. É esse o ponto central? É tamanho de alíquota, é aumento de carga em setores hoje não alcançados? Qual é a principal crítica e como solucionar? Então, Flávia, a minha principal crítica é que tanto a 45 como a 110, primeiro estão uma na Câmara, outra no Senado desde 2019, foi muito discutida e teve muita oposição, muita oposição. Por que é tão difícil fazer a reforma tributária? Porque a reforma tributária mexe com o interesse dos estados, dos municípios, do governo da União, mexe com o interesse do setor financeiro, do setor industrial, do setor de serviço, do agronegócio e mexe com o bolso de todos os cidadãos brasileiros, né? Eu tenho algumas preocupações muito sérias com a reforma tributária. Uma delas é essa questão que nós temos uma tradição desde 1800 e pouco. Nós temos uma federação, 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Eu acho que essa reforma tributária, ela vem na vertical, ela mistura tributos federais com estaduais e municipais. Aquela história do IVA amplo, lá da 45, cria uma situação caótica para os municípios, por exemplo, que perdem a autonomia do seu principal imposto, que é o ISS. A 110 é muito parecida, só que cria um IVA dual, que no fim e ao cabo dá no mesmo. Além de significar uma brutal oneração do setor de serviços, do agro, acho que ganham nessa reforma do jeito como estão o governo federal, os estados vão ficar mais ou menos igual, os municípios perdem, o setor financeiro e industrial pode ganhar um pouco, o setor de serviços, que é o que mais emprega
vai ter uma oneração brutal, e o agro, que é a coisa que mais dá certo na economia brasileira, vai ter uma oneração grande de tributos. Ministro, boa noite, muito bem-vindo mais uma vez. Senador, o senhor falou aí da disposição, o senhor, senador de oposição, em apoiar reforma tributária, âncora fiscal. Queria saber do senhor, o presidente Lula hoje falou, mais uma vez, ele tem falado, tem colocado isso como algo fundamental, excluir gasto social da âncora fiscal. Nesse caso, o senhor, qual é a sua avaliação e como é que o senhor vê o ambiente no Congresso Nacional, especialmente no Senado, em relação à âncora fiscal chegar com esse desenho? Ô, Camarote, é aquilo. Nós vamos falar sobre suposições. Então, eu já peço perdão aos telespectadores, a vocês três, porque eu vou aqui fazer algumas suposições. Suposições essas que poderão estar erradas. Mas, assim, o que eu percebo, Camarote? Esse governo vai procurar um espaço para gastar. Por que eu digo isso? Eu tenho 3 pistas. Acho que a Flávia, que acompanha o jornalismo econômico, vai concordar comigo. Primeiro, vocês se lembram do Felipe Salto, que ele fez uma entrevista lá com o Haddad no começo e disse que o Haddad estava indo pelo caminho certo na construção de uma nova âncora fiscal. Ora, nós sabemos o que o Felipe Salto pensa a respeito disso. Ele era lá do Instituto Fiscal Independente do Senado, eu tenho com ele uma boa relação. Ele foi depois secretário da Fazenda de São Paulo e ele tinha uma ideia um pouco vaga, que era ancorar a dívida, controlar a dívida, dar uma demonstração que o governo pagaria, estabelecendo um percentual máximo de dívida. Quando chegasse nisso, teria obrigatoriamente que parar de gastar, não é? Um pouco parecido com o que acontece nos Estados Unidos, diga-se de passagem. Isso tem uma série de implicações, uma série de problemas. Qual é o percentual? O Brasil hoje tem uma dívida de 7,3 trilhões para um PIB, vamos arredondar, de 10 trilhões. Ou seja, 73,1 é a dívida bruta. Não vamos falar em dívida líquida, porque daí só vamos complicar as coisas, né? O melhor momento da dívida interna brasileira foi em 2013, em que essa dívida era 51,5% do PIB da época. De lá para cá, ela só tem crescido. E essa é a preocupação do mercado, essa é a preocupação do investidor interno e externo, né? Esse é o grande problema. O governo tem que sinalizar que, de alguma forma, vai pagar essa dívida. O nosso déficit previsto para esse ano é de 230 bilhões. O Fernando Haddad diz que vai acabar com esse déficit até 2024. Só se ele for mágico, porque só tem 2 jeitos de fazer isso. Um é fazer economia, cortar gastos, ou então vender ativos, privatizar. Não ouvi esse governo dar uma palavra sobre cortar gastos, não ouvi, me corrija se eu estiver errado, não ouvi falar em privatização, pelo contrário, mandou parar as privatizações, né? Fora isso, qual é a outra saída? Aumentar a arrecadação. Ora, nós já estamos com uma arrecadação em torno de 35% do PIB, é alta. Então, eu não sei o que é que vão pretender fazer. Essa questão de ancorar com um percentual da dívida tem problemas, não é uma coisa simples. Senador, eu de novo, e estou sim acompanhando com muita atenção e gostaria muito de ouvi-lo também em relação a um debate atualíssimo e hoje, de forma insistente, repetido num seminário realizado aqui no BNDES, no Rio. A questão da política monetária, a questão da taxa de juros. Me parece que tanto a mudança de âncora, né, a substituição do teto de gasto por uma outra âncora fiscal, quanto algum debate sobre a política monetária estariam no radar de um segundo mandato do governo do presidente Bolsonaro, o que não aconteceu, mas me parece que o Brasil debateria isso de todo jeito. Qual a sua opinião em relação à política monetária, essa que nos mantém, desde agosto do ano passado, a taxa básica de juros em 13,75% ao ano e hoje até alvo da crítica de um Nobel de Economia sobre esse patamar recorde de 8% de juro real?
Flávio, a primeira coisa que eu queria te observar é que o Nobel de Economia, o qual eu não consigo me lembrar o nome agora... Joseph Stiglitz. Pois é, o senhor Joseph Stiglitz, ele fez uma observação que eu achei primorosa. Ele disse assim, por que vocês mantêm juros tão altos se, na verdade, esses juros altos são contraproducentes e vocês não estão tratando das causas reais da inflação? Essa frasezinha dele, causas reais da inflação, eu achei preciosa e nós precisamos interpretar isso. Olha, quando nós colocamos o juro lá em cima, claro que nós paralisamos a economia, claro que os negócios, a economia desaquece, é preciso dosar isso, pode ser que a dose esteja errada, não é? Veja, o mundo inteiro está passando por isso, não é à toa que Credit Suisse foi vendido, que bancos nos Estados Unidos estão tendo problemas, né? A taxa de juros lá parece que eles também passaram da conta. Ela é um remédio contra a inflação, mas é um remédio que, se for dado em dose exagerada, pode ajudar a enfraquecer o doente, né? Eu não diria matar, mas enfraquece, cria problemas. Mas então, o que o Prêmio Nobel falou? Precisamos tratar das causas reais da inflação. E isso volta ao começo da nossa entrevista. Por que querem lançar uma nova âncora fiscal? Para dar segurança ao mercado, para o governo mostrar que vai dar um jeito nesse déficit primário, que o governo vai aprender a gastar menos do que arrecada, não é? Que ele vai fazer uma reforma tributária, que ele vai atacar as causas reais, mas não se ataca as causas reais. Cadê um exemplo concreto de corte de gastos? Sabe, o presidente Lula querer mudar o nome de gasto, dizer que gasto com o social não é gasto? Desculpa, isso é nomenclatura, não é? Gasto é gasto. E não é que não tem dinheiro para gastar com o social, ninguém é contra. Olha, o Congresso foi generoso com o Bolsonaro, quero dizer que eu nunca fui bolsonarista, também não sou petista, sou independente, mas sempre votei a favor de quebrar o teto quando era preciso atender gente passando fome na pandemia. Político não resiste ao apelo de que tem gente passando fome e acaba votando a favor, não é? Mas nós precisamos fazer mais do que isso. Isso pode ser feito pontualmente, mas não como uma política de Estado, uma política de governo. Nós precisamos colocar o governo no caminho certo, de mostrar que é um governo sério, que ataca as causas reais da inflação. As nossas grandes reformas não são feitas, não foi feita no governo Bolsonaro, a maioria delas, não tem propostas concretas até agora do governo Lula, né? Tá tudo bem que ele mal começou, vamos dar um crédito, mas o fato é que nós precisamos atacar as causas reais. Só o juro eu acho que não resolve, mas o juro é o único remédio que o Banco Central independente, que é uma conquista civilizatória nossa, está usando. Senador, queria falar um pouco da tramitação dessas propostas. Tramitação essa que passa pela Câmara e pelo Senado Federal. E definitivamente Câmara e Senado não vivem o melhor momento, essa relação entre as duas casas. Tanto no que diz respeito à própria reforma tributária, né? O Senado um pouco incomodado com essa tramitação pela Câmara, do grupo de trabalho, e também com relação à tramitação de medidas provisórias. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Como o senhor avalia essa tramitação da PEC tributária, tendo início pela Câmara, pelo grupo de trabalho? Como o senhor avalia essa queda de braço entre Lira e Pacheco sobre a tramitação de MPs e como isso pode impactar o futuro do governo na discussão dessas propostas no Congresso? Olha, quanto às medidas provisórias, eu acho que eu faço parte da reunião de líderes. Na última que tivemos, na última quinta-feira, ainda tive a oportunidade de discutir isso com o presidente Rodrigo Pacheco. Acho que Pacheco e Lira chegarão num acordo. Ou nós vamos ter um acordo de que uma medida provisória começa pelo Senado, outra começa pela Câmara, porque o que pega muito? As comissões mistas talvez não seja o caso de voltarem a funcionar. Mas o que pega, o que mais machuca lá no Senado, é que a Câmara pega o prazo de uma medida provisória, gasta todo o prazo analisando, aí quando falta 5 dias para vencer a medida provisória, ela joga para o Senado analisar e aprovar em 5 dias. E aí nós viramos carimbadores de decisões da Câmara dos Deputados.
Isso não está certo. É preciso que haja uma divisão desse tempo. Se é 120 dias o prazo, que a Câmara use um determinado tempo, sei lá, a metade do tempo, e o Senado tenha outra metade para analisar. Esse é o único ponto que pega. A hora que houver um acerto sobre isso, e acredito que haverá, a tramitação dessas PECs, dessas medidas provisórias, serão tranquilas. Acho que isso vai ter solução, sem maiores problemas. Quanto à questão da forma como a reforma tributária está tramitando, eu fico triste, que não é o fato de começar na Câmara. Pode ser que ela nem passe na Câmara. Sabe por quê? O maior problema que eu vejo, olha, a hora que a agricultura perceber, e não sei como é o nosso tempo aqui, eu quero ser rápido, mas a hora que a agricultura perceber o que vai acontecer com ela, a hora que ela ativar a frente parlamentar do agro, essa reforma de proposta de reforma tributária, da forma como está, não passa sequer na Câmara. O Senado nem vai ter chance de analisar. Eu posso depois, se tivermos tempo, explico por que eu digo isso. E está sendo discutida num grupo pequeno e está sendo discutida só por quem concorda com o governo. Não estão chamando para audiências públicas aqueles que discordam. Não estão levando em conta outras ideias. É uma discussão mais política do que técnica. Esse não é um bom caminho. Agradeço demais, senadora, a participação ao vivo do senhor aqui no Jornal das 10. Agradeço também Flávio Oliveira. Camarote, bom descanso. Estamos ouvindo o senhor, que tem visão diferente, só para registrar isso. Exatamente, esse contraponto importante sendo feito aqui também. Agradeço demais a participação do senhor ao vivo. Um ótimo descanso, uma ótima semana. Boa noite, muito obrigado a vocês. Boa noite. Obrigado, Flávia. Obrigado, Camarote. Boa noite. Um abraço. Boa noite a todos.